Ok, então eu, psicólogo de Araque, charlatão de autoajuda, enrolado num cobertor, vou querer falar sobre assuntos delicadíssimos e eu tô me preparando para começar um vídeo que vai ser bem difícil de fazer. Não é, tipo, da minha opinião infundada sobre BDO, é uma coisa muito séria. Porque eu acho que, assim, existe uma linha muito tênue que separa o que é discutir inteligência emocional e o que é, tipo, fazer fofoca, se meter na vida do outro e achar que eu tenho condições de resolver o problema da vida de alguém, sendo que eu não consigo resolver nem os meus. Mas eu tenho duas pessoas muito queridas, trabalhando em empresas diferentes, vivendo situações muito semelhantes, e eu sei que elas não são únicas, porque isso é um problema muito comum na vida corporativa e na vida no geral. E o que a gente vai falar hoje é sobre essa coisa de se sentir injustiçado o tempo inteiro, de se sentir odiado o tempo inteiro, de não receber apoio e de achar que você está no ninho de cobras onde todo mundo quer te ferrar. E o problema é quando essa visão ela se torna crônica, né? Em toda empresa que você vai, você sempre olha para as pessoas e elas sempre são maldosas, elas sempre são ruins, elas sempre querem te apunhalar pelas costas e assim, a sua vida não vai para frente, você não consegue se desenvolver, você não consegue ser feliz porque as pessoas estão o tempo inteiro tentando te sabotar e tentando te ferrar e tentando, enfim, uma série de coisas. E eu não tenho receitas para mudar a vida corporativa. Saí dela justamente por isso, porque assim, embora eu tente conversar com vocês a respeito de como é viver lá, é uma vida que não me serviu, que me sufocava absurdamente. Mas existe uma coisa que uma coisa que eu gosto sempre de dizer para todo mundo: existe se você tira a fraqueza de uma pessoa, sobra muito pouca maldade pura. Não estou dizendo que não existam pessoas más no mundo, mas 90% da maldade que a gente enxerga, que está visível aos nossos olhos, ela tem origem em fraqueza. E por que a gente está dando essa volta toda? Você está num esquema de pirâmide, independente de você trabalhar com marketing multinível. Você está num esquema de pirâmide, porque você entra lá como estagiário, né? Você entra como menor aprendiz, e aí você vai, né, virando analista, depois você vira coordenador, e depois você vai subindo, e não tem vaga para todo mundo. E é triste, porque quanto mais você sobe, fica, né, mais difícil a sua mobilidade. Quantos diretores aí não olham para gerentes e falam: meu Deus, que inveja, eu conseguiria me colocar no mercado muito mais facilmente na posição dele do que na minha, sendo que eu não posso descer mais. Mas aí a gente chega num ponto em que eu estou jogando muitos pensamentos soltos aí, mas pense, você está trabalhando, se esforçando, estudando, desenvolvendo, e aí o tempo inteiro você vê pessoas que estão atacando você, né? Que estão falando: você não está fazendo isso direito, mas você falhou nesse ponto, você falhou. E aí você fala: meu, eu estou tentando me desenvolver, eu estou tentando chegar em algum lugar, e as pessoas ficam tentando me sabotar o tempo inteiro. Só que aí você tem que parar para pensar. Primeiro, no porquê que as pessoas estão fazendo isso, e segundo, no quanto isso afeta a sua autoimagem. Porque a sua autoimagem, dentro de um ambiente corporativo onde está todo mundo competindo pela mesma posição, ela não deveria estar vulnerável à opinião dos outros, até porque elas estão atacando a sua imagem, não porque elas querem atacar a sua imagem, mas porque elas querem se sobressair. Então você tem todos os seus colegas que estão numa pirâmide e assim só tem vaga no nível de cima para uma pessoa. E às vezes a pessoa ela não quer nem ser promovida, às vezes ela tem medo de perder o emprego. Porque quantas empresas você conhece aí que tem mais pessoas do que necessitaria? E quantas pessoas aí tem que conviver todos os dias com o medo absurdo de perder o emprego e não conseguir mais sustentar a própria família? Porque, assim, se tornou desnecessária, porque as pessoas nas empresas, elas são, via de regra, descartáveis. Não existe ninguém substituível, por mais que você trabalhe bem. Então... É triste, né? Nossa, dá até uma desesperança quando a gente fala disso. Mas perceba, e aí, assim... eu estou fazendo 3 vídeos hoje calcados nessa coisa de binaridade de julgamento, que é ou você é um bosta ou você é um foda. Então ou você é muito bom ou você é muito ruim, não tem valor nenhum. O problema é que, assim, se enxergar de maneira binária já é errado. Agora, condicionar tudo que você faz dentro da empresa a esse julgamento é pior ainda. Então, assim, você tem uma vaga acima da sua para a qual você quer aplicar, concorrer. Então, você passa a concorrer para essa vaga e, assim, imediatamente isso afeta a sua autoimagem. Porque se você conseguir essa vaga é porque você é muito foda. E se você não conseguir é porque você é um bosta.
E aí você volta para casa deprimido, e quantas vezes você deixou de tentar vagas, e quantas vezes você deixou de se propor a fazer atividades porque você tinha medo de fracassar e evidenciar o quão bosta você quando na verdade, ao se propor a fazer uma atividade, você já não deveria estar preocupado com a sua autoimagem, e sim com a execução da atividade em si. Então, requer uma volta muito grande, requer que a gente fale sobre meritocracia e quanto meritocracia é uma mentira. E eu não quero fazer um vídeo sobre isso porque senão seria um vídeo de 2 horas e a gente não sairia nunca daqui. Mas procure aí no Google por que meritocracia é errado. Né? Por que o diretor ele não pode bater no peito e falar eu sou diretor porque eu sou foda? Porque existem um monte de coisas que aconteceram aí by chance, ao acaso, que fizeram com que ele tivesse as oportunidades que ele teve. Né? Então, já que você vai procurar meritocracia, procure privilégio também. Então, quantas pessoas ruins não são admitidas em empresas boas? Por quê? Porque elas tiveram bons pais, acesso a boas faculdades, tiveram um bom background, estudaram lá fora, tiveram condições que muita gente não teve. E aí você pega um cara que não se esforça, que não se desenvolve, que não se importa, que acha que tem direito a tudo, que acha que é melhor do que os outros, e esse cara consegue uma vaga e vai oprimindo e ainda vai conseguindo espaço e ainda vai conseguindo promoções. Então, assim, não são as melhores pessoas que chegam no topo. E se não são as melhores pessoas que chegam no topo, você não deveria estar condicionando sua tentativa de conseguir uma posição melhor do que a sua autoimagem. E você não deveria se sentir um bosta caso você não consiga, e você não deveria se sentir um foda, muito melhor do que todo mundo, simplesmente porque você conseguiu uma promoção. Aí, a partir do momento que você consegue desvincular a sua autoimagem e perceber que, assim... na verdade, não são seus resultados imediatos e não é a perspectiva alheia que define o seu valor, é bom, né? Seu valor, aí você consegue ter um pouco mais de paz. Porque é a coisa mais importante hoje em dia, é o que as pessoas mais carecem em seus trabalhos. As pessoas não têm paz, porque elas têm que conviver o tempo inteiro com uma competição acirrada, com o medo de perder emprego, com o receio de falar demais, ou falar de menos, ou com o que todo mundo está pensando. Então saiba que quando o seu colega ele ataca o seu trabalho, você tem que se imaginar no meio do mar e assim, no meio de um monte de pessoas com uma única boia. Então quando a pessoa te usa de tronco, dá vontade de falar, nossa, que filha da puta, eu me esforço tanto, eu sou uma pessoa tão boa, eu nunca fiz nada contra ele. E aí você fica enxergando maldade, iniquidade numa pessoa que na verdade está se afogando. E aí, assim, como é que você vai querer odiar a pessoa pela atitude fraca que ela tem diante ao medo, diante à necessidade, diante ao desespero? Então, assim, se eu estou no ambiente corporativo e eu tenho vários colegas, esses colegas todos têm filhos, têm prestação de apartamento para pagar, têm mensalidade de escola para pagar, têm contas para pagar, têm contas vencendo, e não podem se imaginar numa situação de não ter emprego. A gente tem mais pessoas do que precisa dentro desse escritório, a gente tem uma vaga, né, para uma promoção e 2 pessoas que serão mandadas embora da equipe no mês que vem. Como é que você vai odiar essa pessoa que está do seu lado porque ela fica atacando o seu trabalho? Então, assim, esteja preparado para receber esse ataque, não porque a pessoa te odeia porque ela tem um problema com você, mas porque ela é fraca e ela está lutando desesperadamente pela sobrevivência dela. E eu não estou querendo dizer que você tenha que ser uma Madre Teresa de Calcutá, mas em situações ideais, não estou dizendo que eu conseguiria fazer isso se eu estivesse no seu lugar. Aliás, eu estou falando de inteligência emocional que eu não tenho. O ideal é que você conseguisse olhar para a pessoa e falar, meu, que pena que você está tão desesperado assim. Que pena que você tem tanto medo assim de perder o seu emprego. Que pena que você deseja tanto assim essa posição acima do nosso relacionamento. Porque na verdade são as conexões que você faz com as pessoas que te cercam que vão te manter onde você está. Você pode perder a promoção aqui, mas pode ser convidado numa outra empresa porque algum amigo seu que foi mandado embora aqui se colocou bem em outro lugar. Então, assim, as pessoas ficam brigando na empresa por resultado, como se a empresa fosse compensar você por resultado numa sociedade meritocrática. E na verdade não. Na verdade, assim, o que a gente tem é um emaranhado de conexões que vão colocando as pessoas em posições mais favoráveis a elas. Que essas conexões que vão dando oportunidade de escolha para as pessoas. Você quer trabalhar comigo ou você quer trabalhar com eles? Porque, assim, se você quiser vir trabalhar aqui comigo, você é bem-vindo porque você é um cara legal. Então, assim, as pessoas que olham para trás, elas lembram um pouco do resultado que você entregou. O resultado bom é o mínimo.
Mas assim, entre o resultado bom, um resultado ótimo e um resultado excelente, vale mais um resultado bom com um sorriso, com uma convivência sadia, saudável, prazerosa, do que um resultado excelente de uma pessoa carrancuda, arrogante, ruim, uma pessoa que você não quer perto de você. Entende? Eu estou misturando muita coisa num conceito só, mas o que eu digo é o seguinte: quando seus colegas, que são cobras, falarem você não está fazendo isso direito, mostre o que você fez. Quando os seus colegas que são cobras falarem olha, você não entregou essa tarefa, entregue. Não perca tempo discutindo o fato de você estar dentro do prazo, não estar dentro do prazo, mas aqui não é justo você ficar me expondo. Não, entregue. E deixa ela falar. E tenha dó, porque a pessoa está tentando apontar os seus defeitos para que os dela não apareçam. E se você começa a apontar os erros dela, você se rebaixa ao nível dela e você vira uma outra pessoa desesperada que não pode perder o seu emprego de jeito nenhum. Quando, na verdade, o que vai te garantir a promoção não é você ser o fofoqueiro que aponta a falha de todo mundo. É você conseguir trabalhar com a falha de todos e ainda assim conseguir extrair resultados positivos. Que te leve a boa execução ou pelo menos a fluidez do trabalho em equipe. Percebe? Então, assim, não se defina pelo que o seu coleguinha está falando de você, porque aquilo que ele está te falando não é para te machucar, não é para te deixar mal, não é para te derrubar, é para que ele não se afogue. Então, na verdade, assim, a competição está gerando um ataque à imagem e você está aceitando a perspectiva que essa pessoa está projetando de você e achando que você é aquilo lá mesmo. E não, aquilo que você é não tem nada a ver com o que as pessoas estão dizendo que você é, se você está nesse ambiente extremamente competitivo em que só há vaga para uma pessoa e em que duas serão demitidas. Percebe? Então, quando você for aplicar para uma... Eu fico falando aplicar, me dá raiva. Quando você for se candidatar a uma vaga, faça isso já sabendo que você tem que ter o mínimo que essa vaga exige, isso é 10%, né? E é assim, é básico. Se eu quero ser professor de inglês, cara, no mínimo, inglês eu tenho que saber, certo? Mas, assim, quantas pessoas falam inglês nesse mundo e quantas estão qualificadas a te ensinar? Percebe? E assim, você pode ter um professor extremamente competente, mas essa pessoa não pode ser tão legal quanto eu. As piadas podem não ser tão engraçadas. E assim, serão outros fatores que fazem com que as pessoas sejam escolhidas. Então, preencha os requerimentos dessa vaga, mas saiba que o fato de você ser escolhido ou preterido não tem absolutamente nada a ver, não afetam em nada a sua imagem. E você tem que trabalhar nela, no seu bom desenvolvimento profissional. Porque o que eu vejo vocês dois fazendo, eu estou falando com duas pessoas, e eu estou vendo as pessoas aqui, mas eu não posso falar o nome delas. Mas elas saberão que são elas, porque eu vou, né, dizer. Quando você se candidatar a uma vaga, saiba que o fato de você conseguir ou não tem absolutamente nada a ver com a sua competência. E às vezes eu olho para vocês e eu vejo vocês dizendo, eu não consegui mesmo, foda-se, então para que eu vou estudar? Não, cara. O porquê você estudar, o porquê você desenvolver determinadas habilidades, o porquê você melhorar suas técnicas, o seu conhecimento técnico não tem absolutamente nada a ver com o fato de você ter sido aceito nessa vaga a qual você está se candidatando ou não. Porque uma vez que você tem a qualificação para fazer isso que você está se propondo a aprender a fazer, você tem todo o mercado para poder atuar. E você pode não conseguir essa promoção dentro dessa empresa, mas você pode ser visível e atraente a outras empresas semelhantes dentro do mercado. Ok? Bom, eu falei demais, falei coisas que eu já tinha dito para vocês dois, na esperança de que isso sirva como lembrete para que vocês assistam mais vezes, para que vocês se convençam disso e para talvez ajudar outras pessoas que estejam passando pela mesma situação. Espero que tenha sido útil e até a próxima.